Maravilhoso, glorioso, Ele é digno de todo louvor. Pai do Senhor, que alegria! Mais uma aula, mais uma lição. Seja bem-vinda do meu canal, eu sou a Viviane Ramos e hoje vou estar passando a lição de número 1, que tem o tema E deu dons aos homens. É muito importante essa lição, você fica aí até o final, que eu vou passar as perguntas e respostas também. E aí então está a lição, né? E deu dons aos homens. Quem? Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, que deu dons aos homens, né? As mulheres aí, a todos aí, servos do Senhor. O texto abre, pelo que diz: subindo ao alto, levantou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Está aí registrado na Bíblia Sagrada. E a verdade prática: os dons são dádiva divina para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, está bem claro nessa verdade prática, né? Muito claro que os dons são dádivas, né? Bênção de Deus para nós aqui na terra. É até, né, cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscar a sua igreja, ou seja, até o arrebatamento da igreja, né? Que Jesus virá. É isso aí. Então, né, temos aqui na introdução que diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o seu bem comum, né? Então está aí bem explicadinho, registrado aí, né, na Bíblia de Estudos Pentecostais. E neste trimestre analisamos os dons dispensados à igreja para que com a graça e poder ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, né? Que vamos aprender aí. Glória a Deus, aleluia, nesse trimestre, né? Muito importante. E além de auxiliar o corpo de Cristo nos exercícios da grande comissão, os dons divinos subsidem os santos para que chegue à unidade da fé. Então, esse é o objetivo, né? Efésios 4, 12 e 13. Então, é muito importante os dons espirituais, né, da parte do Senhor. E vamos aprender aí, né? Glória a Deus, aleluia. Os dons na Bíblia. Aqui fala na Bíblia, né, no Antigo Testamento. No dicionário bíblico, o Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádivas, né? O significado da palavra dádiva, né? Aí, né? Então, a origem dessa palavra está na raiz hebraica natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas perculares como os reis, sacerdotes, profetas e outros. E aí, todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, está aí, né, essa divisão, né, na antiga aliança, que fala, né, que na antiga aliança, né, que os dons não estavam acessíveis, né, ao povo de Deus, né, que era o templo ali da nova aliança, que seria, né, ali no Santos do Santo, na raiz hebraica, Natan, que significa dar. Dar significa aí essa dádiva. O que significa dádiva? Significa dar. Então, são eles aqui, tá bem falado, né? Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos, concedidos às pessoas peculiares como os reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, tudo isso aí, né, está afirmado no Antigo Testamento. Agora, continuando, e no Novo Testamento, né, o mesmo dicionário informa que ainda ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece como diferente significado, que se relaciona ao verbo grego didomim. Este verbo representa, no sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4 e 15. Então, está aí bem claro, né, o significado da palavra dádiva, agora o significado da palavra bênção, né? Aqui no Antigo Testamento, né, a palavra dádiva significa dar, e no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra dádiva significa dar, e agora no Novo Testamento, né, está aqui o significado, né, da palavra, aqui bem clara, dom, né, que é um verbo no sentido ativo da palavra dar. Então, dádiva, dom, né, tudo mesmo significado. Mas aí muda do Novo Testamento pro Velho Testamento. No Antigo Testamento, que é o Velho Testamento antigo,
né? A palavra dádiva é dar, o significado. E agora no Novo Testamento, a palavra bênção é dar. Então, tudo aí, dádiva, bênção, todo significado só. Aí, continuando, né? Na Nova Aliança, os dons estão disponíveis para a igreja, em nome de Jesus, né? Como falou, lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, era só para esse grupo aqui, que era os grupos como os reis, sacerdotes, profetas. E agora, no Novo Testamento, essa bênção, essa dádiva, né, dos dons espirituais é para toda a igreja. Então, tá aí essa definição, essa diferença aí agora. Aí, continuando agora, né, no Novo Testamento, diz aqui, continuando a lição, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Você quer o dom do Espírito Santo hoje ainda, então você tem acesso a Deus, pode pedir que Ele te dá. É isso aí. Mas lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, não era assim. Porque tinha ali o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote entrava para sacrificar um sacrifício ali para Deus perdoar os pecados. Era assim, era muito, muito difícil. Não era qualquer pessoa que entrava lá. Só eles mesmos, o sacerdote. Então, por isso que hoje, né, aí no Novo Testamento, todos podem pedir que Jesus dá. Porque Jesus, quando ele morreu, né, ele deu o brado ali na cruz do Calvário, está consumado, se entregou, cumpriu a missão que ele vai fazer na terra. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E quando esse véu do templo se rasgou, aquela cortina lá, né, o véu do templo, aí dá esse significado, temos acesso hoje a Deus, o Pai, né? Então podemos pedir, sim, glória a Deus, aleluia, né? Que Jesus nos deu essa grande vitória. Temos acesso a Deus, o Pai Celestial. Então pode pedir que Ele te dá os dons espirituais. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando, uma dádiva para a igreja, ou seja, uma bênção para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes nos estudos a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Primeiros, dons de serviço. Segundo, dons espirituais. E terceiro, dons ministeriais. Olha que maravilha, que dons, né? Que dádiva. Oh, glória a Deus. Que dádiva, que dom maravilhoso do Senhor, né? Aí em 3 categorias, dom de serviço. Eu tenho um dom de serviço, né? Eu tenho os dons espirituais e eu tenho os dons ministeriais. Que bênção, que dom, né? Tudo Papai Celeste concede, auxílio dele aí, servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando, aqui diz assim: então essas dádivas, né, acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas Paulina e Romanos 1, Coríntios e Efésios, respectivamente. Então, insistimos, porém, que essa classificação, né, é apenas um recurso didáticos, né, são classificados assim, pois quando o apóstolo expõe o assunto nas suas cartas, ele não aparece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscar e a usá-lo para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então está aí todos os dons de Cristo, é para encorajar, confortar, né, e exortar, edificar a igreja de Cristo, né, em si mesmo e os outros que o ouvem. E aí agora, né, para glorificar a Deus e para evangelizar o mundo. É esse o objetivo dos dons espirituais. E essas dádivas, essas bênçãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí o tópico 2 agora. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados a serviço cristão. Em Romanos 12, né, o apóstolo Paulo demonstra à igreja, lembra de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, né? Então, membro do corpo de Cristo, irmão, uma irmã, não pode achar autossuficiente. Por quê? Né? Assim como um membro de um corpo humano depende de outro para exercer a sua função na igreja, necessitamos um dos outros para fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Então, um precisa dos outros. Senhor Deus é o dono, né? Nós somos o membro. Então, é como um corpo mesmo, somos corpo de Cristo. Então, o dedinho pequeno, ele precisa do dedo maior, né? O pé precisa da mão, o corpo precisa de todos os membros juntos, unidos, para se movimentar, né? Para fazer a obra de Deus. Então, precisamos das crianças, precisamos dos jovens, precisamos dos adultos, precisamos de todos juntos, unidos, para fazer a obra de Deus. É isso aí. Então, aqui continuando, por isso a categoria de dons espirituais, dos dons apresentados em Romanos 12, traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos.
Pois, ao falarmos do serviço, subentende-se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, quem serve está prestando serviço para alguém, nós servimos quem? A Deus. Então, vamos prestar o serviço a Deus, vamos dedicar a Deus e vamos servir a Deus em espírito e verdade. Isso com dedicação, com sinceridade, com fidelidade. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. Então, observa o dom do serviço listrado, né, por Paulo em Romanos, mistério oficial didático, exortar ao encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Então, note que esses dons eles são relacionados com a ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usar em benefício da igreja de Cristo na terra. Você tem um dom de pregar? Então pregue, fala de Jesus para as pessoas. Você tem um dom de cantar? Então cante, deixe que a mensagem cantada, né, sirva de edificação aí, deixe o Espírito Santo de Deus te usar para falar com as pessoas. Você tem o dom de orar? Então ore, peça a Deus para abençoar as outras pessoas. Você tem o dom que de amor ao próximo, ciência básica, roupas, calçado, alguma coisa? Faça isso em nome de Jesus, doa para o próximo, para alguém que está precisando. Você tem o dom aí de contribuir com um grupo missionário, cantinho missionário, em dinheiro e finança? Faça isso em nome de Jesus, ajuda o teu próximo. Você tem o dom de quê, né? Olha aí, Analise, que dom é que Deus te deu? Qual é o talento aí que tem? Deixa Deus te usar, é para o próximo, para Deus abençoar o próximo. Não foi à toa que Jesus disse que temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso aí, amor em primeiro lugar. Aí, continuando aqui nessa lição, né? O 2, concedendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Então, os dons listrados em 1 Coríntios são 12. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são esses dons maravilhosos que muitos crentes, muitos cristãos aí ouve e coloca em prática e deixa Deus usar. É muito bom, né? Vaso usado por Deus. É muito bom mesmo. Então, é isso aí. Então, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencem ao mundo espiritual. Isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Então, o apóstolo Paulo deseja que a igreja, em especial a de Corinto, conheça algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Belcom, da CPAD. Então, era a vida progressa nos membros, né? Então, era da vida progressa dos membros envolvidos com idolatria. Então, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam da experiência mística das religiões de ministério. Então, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons, da sua utilização dentro dos cultos e fora dele. Então, por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Nós aí precisamos ensinar à luz da Bíblia Sagrada, né, a respeito da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, para quê? Né? Para quê? Para que a igreja seja edificada. É isso aí. Então, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessas esferas, né, essas acontecem, algumas igrejas não ensinam os outros de forma correta do que a Bíblia diz. Então, isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção, da doutrina, dos movimentos estranhos e muitas heresias. Então, portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada de utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, está aí, né, para o benefício do próximo, para amar o próximo, para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, que cresça, que floresça, que haja mais almas salvas, curas e libertadas, e Deus venha operar grandemente, né? Então, tem os vasos e tem que dar lugar, deixar Deus te usar, né? Vaso do Senhor. Então, é isso aí. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é muito, muito, muito importante, né? E o membro do corpo de Cristo não pode achar autossuficiente. Não, tem que ser unido, um precisar do outro. É isso aí. Acerca dos dons ministeriais, agora o 3. Os dons ministeriais, lindos, maravilhosos, a parte do Senhor. Diz assim, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Paulo, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, o propósito de o Senhor conceder à igreja, segundo Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar,
capacitar o povo de Deus para serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, o Senhor deu à sua igreja ministros, né, para servi-lo com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2 e 3. Eu vou bem ler novamente para você guardar aí na tábua do seu coração. Diz assim, né? São os primeiros lugares a capacitar o povo de Deus, né? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são em primeiro lugar capacitar o povo de Deus para serviço cristão. Capacitar. Então é muito importante a gente ler e estudar para estar capacitado aí em toda a boa obra do Senhor. Fazer curso aí, né? Teologia, estuda, busca ensinar a palavra de Deus, que é muito bom ser capacitado. É isso aí. Então, né? Em segundo, aqui diz assim, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E o terceiro lugar, né, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Jesus. Então, aí, ó, tudo envolvido, um ajudando o outro, contribuindo para o reino de Deus crescer, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E aí diz então, né? O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-lo com zelo e amor. Zelo e amor. Né? Sabedoria aí na palavra. Zelo e amor tem que ter. 1 Pedro 5, 2 e 3. Não é com ódio, é com amor, né? Aqui fala. Então, o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica do serviço. Mateus 20, 20. João 3, 1 e 11. E jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então está bem claro como deve ser serviço da obra de Deus. Aí com zelo e amor, muito amor no coração, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa aí, né, distribuir, usar os vasos dele grandemente. Aleluia. Agora o terceiro, né, tópico dessa lição. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, era problemática, é um problema na igreja de Corinto, em distribuir os dons. Vamos aprender aqui. Os dons são importantes. Argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a ironia, ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superior uns aos outros por terem algum dom. Então, está aí o problema e o problemático, se achar superior aos outros por ter dom de profetizar. Eu tenho um dom de curar. Através de mim, Jesus cura muitas pessoas, então eu sou mais crente do que os outros. Ou seja, eu sou salvo, os outros não. Não pode pensar isso. Eu tenho um dom de profetizar. Tenho um dom de revelação. Deus me revela profundo e escondido. Então, eu sou santa e eu sou salvo e vou pro céu. Irmão e irmã não tem um dom, não vai. Então, não pode pensar assim que é pecado. Não pode. Aí diz assim, ó, os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros, por terem algum dom levemente. Isso é verdade em muitos lugares. Que pena, né? Então, não pode achar que é mais crente que os outros, ou seja, o outro tá no cantinho dele, né? Ali adorando, servindo a Deus, e o outro é pentecostal, entrega logo todos os dons, todos os recados, então vai achar que aquele que tá quietinho vai pro céu, e o que é pentecostal, que glorifica, que deixa Deus usar, vai pro céu. Então não é assim, não é superior, nós somos servos de Deus, servos para ensinar toda a edificação da igreja, né, para o crescimento da obra do Senhor, mas o objetivo é todos serem salvos. Então é isso aí, é muito importante ver isso aí. Aí continuando. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de retratar desses assuntos, como os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Então, precisamos resgatar a noção do serviço de Jesus Cristo, que ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, quanto mais dons você tem, mais Deus vai te usar para abençoar a vida do irmão. Quanto mais dom você tem, mais dom você tem que ter, mais amor no teu coração para deixar Deus aí te usar com unção, isso aí. Então não é ser maior, melhor do que os outros, tem que ter muito amor no coração, deixa Deus usar aí mais servo, né? Quanto mais dom, vai ter que deixar Deus usar mais, então mais servo aí vai ser, mais membro, né? Mais amor, mais ajudar para o crescimento de Deus, é esse o objetivo da igreja dos dons espirituais. O 2, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons
apresentado por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade dele. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente da sua multiplicidade. Então, o comentário bíblico do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha silenciado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Esse problemão aí, né? Da igreja problemática na administração dos dons. Então, talvez é por isso que ele referiu assim. Pois se comparamos a lista de 1 Coríntios e Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então, o 3 agora. Autossuficiências e humildade. Muito importante. O dom espiritual são concedidos aos crentes que, pela graça de Deus e não por mérito pessoal, Romanos 12:6, não podemos orgulhar-se e nos portar de modo arrogantes, né, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Então, portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Usa com coração sincero, transbordante, de amor pelo próximo. Tem 1 Coríntios 3. Então, não foi por acaso que no capítulo 3, o amor de 1 Coríntios foi colocado entre os 12 dons e a 14 línguas e profecias. Então, tirou tua dúvida? Então, está aí, em nome de Jesus, né? Tá aí essa dica, essa receita para todos os servos de Deus aí que tem os dons. Então, não, pelo amor de Deus, não use os dons, não use os talentos, as dádivas aí, os bens, as bênçãos, né? Os dons aí com arrogante, né? Sendo arrogante, com ignorância, com assim, muito exaltação pessoal. Eu posso, Deus me usa, aí Deus falou comigo, Deus mostrou isso e aquilo. Não, é para o crescimento da obra de Deus, isso com amor e sabedoria, né? Muito amor pelo próximo aí. É isso aí, glória a Deus e aleluia. Então, chegamos aqui à conclusão, né, com o estudo de Deus, dos dons de Deus e dos homens, é amplo e apresenta recursos pelo qual podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Então, esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Então, os dons são para esse dia, não morreu, estão vivos e Deus usa você. Aí sim, é isso aí. Então, portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme graça de Deus, dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, dons espirituais é muito importante, né? Tanto lá atrás como agora presente. Então, deixa Deus te usar. Fala aquilo que Deus mandar, entrega o que Deus mandar do jeitinho que Deus falar, não acrescenta, não diminua e não inventa, porque senão Deus vai cobrar de você. Se Deus te mostrar em sonho, você fala, é em sonho. Se Deus te mostrar em visão, foi em visão. Se Deus te revelar, Deus revelar. Se Deus falar o dia, aí você fala o dia. Se Deus não falar o dia, pelo amor de Deus, não fale. Então, ó, não minta, porque pecado, mentir é pecado. Fala e faz como Deus quiser te usar. Deixa Deus ser glorificado, deixa Deus ser exaltado na sua vida, né? E aí a obra dele vai ser feita, né? Para a edificação da igreja, de todos, e até salvar aí muitas pessoas a serem salvas ainda. Então é isso aí. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar como ele quer. Aleluia, glória a Deus. Primeira pergunta. De acordo com a lição no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? Primeira resposta, reis, sacerdotes e profetas. Segunda pergunta, no Novo Testamento, dons espirituais são disponíveis a todos? Sim, né? Eles são disponíveis para todos os membros do corpo de Cristo. Terceira pergunta, cito, de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons. A terceira resposta, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. É isso aí. A quarta pergunta. Relacione os dons citados em 1 Coríntios 12, 8 e 10. Quarta resposta. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curar, operação de maravilha, profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. Agora, a quinta e última pergunta. Os dons espirituais
podem ser concedidos aos crentes hoje? A resposta é sim! É isso aí. Então busque em nome de Jesus e deixa Deus te usar. E fica aí, né, essa dica, que sejamos humildes, pedir muito Deus amor no nosso coração, né, para fazer o amor do Senhor, a fazer a obra do Senhor com amor mesmo, né, a perdoar, né, fazer o bem mesmo, para o crescimento da obra do Senhor, perdoar aqueles que nos ofendem, né, e tratar as pessoas com muita amor, com zelo, fazer a obra de Deus com zelo, com amor, né, como o Senhor quer que o sejamos. Então é isso aí. E deixa então Deus te usar aí nos 9 dons espirituais. Se você não tem, peça a Deus que Deus te dá. Então é isso aí. Se inscreva, dê joinha e a paz do Senhor Jesus.